Porque a pessoa que não conhece o Deus que ela serve, ela se desespera em qualquer situação. Em qualquer situação ela fica desesperada. Ai, agora o que eu faço? Ai, agora eu não sei o que... Não, quando você sabe quem é o Deus que você serve, o máximo que você vai fazer é se ajoelhar e clamar a Ele e chorar aos pés dEle. Então, ora em nome do Senhor Jesus, aleluia. Só não reclame, não murmure, mas adore a Deus em todo tempo e continue anunciando ao Senhor Jesus, pregando o Evangelho do Senhor, porque qualquer situação que você estiver envolvida, pode ter certeza que é para glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque o que importa é o nome do Senhor Jesus ser glorificado e o evangelho dele ser anunciado, as pessoas se arrependerem e aceitarem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Então nós vamos meditar e eu vou lendo. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, não tem problema, que nós vamos lendo e meditando juntos. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, começando no versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Olha aqui um pouco para mim, irmãos. Olha só. Esse homem era um homem de grande valor lá para o país dele, que era a Síria. Ele era um chefe do exército. Então ele era o general, que mandava em tudo lá. Então era um homem poderoso, forte. Só que ele tinha um probleminha. Ele era leproso. E essa lepra incomodava muito. Porque na época não tinha cura. E quem tinha essa doença era visto com maus olhos. Em Israel, quando a pessoa tinha lepra, ele era afastado da convivência familiar, tinha que viver isolado e tal. E esse homem tinha esse problema. Apesar dele ter tanto poder, de ser um homem lá poderoso, ele tinha algo que incomodava a vida dele. Mas pode ver que mesmo ele sendo lá da Síria, aqui fala que ele era grande diante do seu Senhor, o Senhor com letra minúscula, está aí na Bíblia, que é o Senhor dele ali, o rei. Ele era grande ali. E por ele, o Senhor, com letra maiúscula, que é Deus, o que ele fez? Deu livramento à nação deles, aos sírios. Quer dizer, ele era um homem que era estrangeiro, não era de Israel, mas mesmo assim, Deus já concedia coisas na vida dele. Deus já tinha dado, através dele, o livramento para a nação dele. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica julgando as pessoas, fica falando isso, falando aquilo, mas quem sabe de todas as coisas é Deus. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e na onde Ele quiser. Então a gente fala, não, esse pode, esse não pode, é assim, é assim. Não, Deus é soberano e Ele faz do jeito dele, do modo dele e usa quem Ele quer. Amém? Somos nós que ficamos olhando as pessoas, a aparência. Deus não. Deus já sabia que um dia esse homem iria se converter. Deus já sabia que grandes coisas ia fazer através da vida dele. E já estava dando as bênçãos para a vida dele. Só que ele tinha algo que incomodava a vida dele, que era essa lepra. E aí vamos continuar. Versículo 2. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa... Então eles saíram da Síria e lá na terra de Israel levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então eles saíram para guerrear contra Israel e lá em Israel eles pegaram uma menina e levaram para servir a esposa desse general. E ela foi lá. Olha só, irmão, uma menina. Uma menina quer dizer que é uma pessoa nova.
Então ela foi tirada da família dela e foi levada para um lugar distante para trabalhar como escrava, sem direito a nada, para servir. Servir. E olha só, versículo 3. E disse essa menina à sua senhora: Oxalá que o meu servo, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que maravilha. Essa menina podia ser uma menina revoltada, uma menina que reclamava bastante, uma menina que vivia murmurando, ela teria direito a fazer de tudo. Só que o que ela resolve fazer? Ela resolve anunciar o que de bom tinha lá no país dela, lá em Israel. Porque ela viu o sofrimento daquele general. Porque o general chegava com aquela farda, com aquelas armaduras, todo pomposo, mas a hora que ele começava a tirar aquilo, lá por baixo tinha algo escondido que ele não queria que ninguém soubesse, que era aquela lepra. Algo que o envergonhava, algo que o deixava triste. Ela percebeu isso. Ela falou: quisera eu que ele tivesse lá, ó, diante do profeta, que tem lá na minha terra. Lá tem alguém que restauraria ele dessa doença. Ela ainda levou algo maravilhoso para aquela família. Porque, irmãos, não importa a situação em que nós estivermos vivendo. O que importa é nós executarmos o propósito de Deus através das nossas vidas. Porque tem circunstâncias que vão ser difíceis, como foi essa para essa menina. Mas o importante é que ela obedeceu o que Deus queria que ela fizesse. E ela não se calou. Ela pode falar: que sofra mesmo. Bem feito. Quem mandou me trazer como escrava aqui? Quem que mandou me tirar da minha família? Talvez tivessem matado os pais dela, a gente não sabe, mas eles faziam isso. Eles matavam todo mundo que estava na frente. Matou minha família, acabou com tudo e me trouxe aqui, num país distante, diferente, longe. E agora, tomara mesmo que fique que... Ela podia pensar tudo isso, mas não. Ela anunciou algo bom para aquele general. É assim que Deus quer que nós façamos. Mesmo às vezes a gente tendo que abrir mão de coisas por amor ao Senhor Jesus, eu vou fazer isso. Amém? Porque tem coisas que nossa, eu sei que é bom, que é gostoso, mas eu vou abrir mão por amor ao meu Senhor, por Ele. Então a gente vai se privar de muitas coisas, mas é por amor do Senhor Jesus. Amém? E ela foi privada do convívio familiar, do convívio ali na nação dela, dos costumes dela. Ela foi privada de tanta coisa. Mas por amor a Deus, ela falou: não tem problema. Por amor a meu Deus, eu consigo passar isso. Eu consigo ficar sem a minha família. Eu consigo ficar sem os meus costumes. Eu consigo, porque eu sei que Deus está cumprindo em mim o propósito dele. Aleluia. Então ela não se incomodou com isso, porque ela podia ficar bem quietinha e não anunciar nada. Mas ela não. Ela anunciou o que tinha de mais importante lá em Samaria, que era um profeta que era usado por Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 4. Aí Naamã vai se animar, né? Então entrou Naamã e notificou ao seu rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ó, a menina, que não tem nem o nome dela. Porque às vezes a gente, né, fica pensando: poxa vida, ninguém me reconhece, ninguém fala de mim. Mas aqui simplesmente está uma menina, só isso. Só esse pedacinho que se fala dela, mas que grande obra ela fez. Se Deus tinha, se era só esse o propósito da vida dela, ela cumpriu. E é isso que é importante. Porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas o propósito de Deus é outro para a sua vida. Às vezes é uma coisa tão pequena que você quer o macro, mas às vezes é tão simples, porque as coisas de Deus são simples para as nossas vidas. Aleluia. Então o rei da Síria disse: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo:
logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Então, irmãos, o rei da Síria quase que entendeu. Só que ele foi para a pessoa errada. E o que a gente tem que entender, que quando a gente necessita de algo de Deus, a gente tem que ir com a pessoa certa. Ir pelo canal certo. Amém, irmãos? Não é para qualquer um que você deve contar as suas coisas, né? Mesmo as suas conquistas, mesmo aquilo que você perdeu, não conte. Conte só para a pessoa certa. A melhor pessoa é Jesus mesmo. Nele você pode confiar. Amém? Mas tem pessoas que Deus coloca perto da gente, que você pode falar, que você pode contar as suas coisas, mas não é para todo mundo não, principalmente em redes sociais, viu, irmão? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente começa a postar muitas coisas assim, e de repente você está se abrindo para um mundo, e o mundo espiritual também está olhando, e às vezes as pessoas erradas vão te falar coisas erradas, vai entrar aí coisas desagradáveis na sua vida, que você não precisava passar, amém? Então vamos ter cuidado, para quem que a gente está indo, para quem que a gente está contando a nossa vida, amém, irmãos? Toma cuidado. E o rei mandou para a pessoa errada. Um rei, realmente ele vai falar com outro rei. Então o rei da Síria mandou a carta para o rei da Síria, mas lembra lá que a menina falou que era um profeta, ela não falou que era o rei, ela falou, há um profeta lá na cidade de Samaria. Ela falou o profeta. Só que o rei mandou a carta para o rei. E nós vamos ver aqui, quando chega a carta para o rei de Israel. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sabe por que esse rei falou isso, irmãos? O rei de Israel. O rei de Israel. Israel foi a nação escolhida por Deus. Israel foi a nação que Deus separou para ele. Grandes coisas Deus já tinha feito naquela nação. E o rei não conhecia o Deus dele. Esse rei não conhecia o Deus dele. E ele fica com medo, porque ele não confiava no Deus que ele tinha. Então ele ficou com medo, falou, não, o rei da Síria está procurando ocasião para arrumar uma guerra entre nós, para nos destruir, para vir aqui, entrar e tomar tudo. Ele está querendo um motivo para brigar. E rasga os seus vestidos e fica desesperado, porque a pessoa que não conhece o Deus que ela serve, ela se desespera em qualquer situação. Em qualquer situação ela fica desesperada. Ai, agora o que eu faço? Ai, agora eu não sei o que... Não, quando você sabe quem é o Deus que você serve, o máximo que você vai fazer é se ajoelhar e clamar a Ele e chorar aos pés dEle. Mas não ficar saindo desesperado por aí. Ai, o que eu faço? Não, é só confiar nele, que Ele tem as respostas para tudo o que nós precisarmos. Aleluia, não precisa se desesperar não, você precisa confiar em Deus, aleluia. Agora esse rei, como ele não conhecia o Deus da nação dele, ele se desesperou. E agora o que eu vou fazer? Eu não posso curar esse homem da lepra. Agora eles vão vir aqui, vão acabar com essa cidade, vão acabar com esse país. Ai, o que eu faço? Mas, versículo 8: sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, oh glória a Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que você rasgou os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh glória a Deus. Sabe, irmãos, as pessoas precisam saber que nós servimos a um Deus verdadeiro. As pessoas precisam ver em nós que nós servimos um Deus que responde. As pessoas precisam ver em nós que Deus age nas nossas vidas. Por isso que Eliseu não temeu, falou: não, pode vir, porque Deus está comigo. Eu confio nesse Deus que pode todas as coisas. Então pode mandar aqui, que o meu Deus cura da lepra. Sabe, mas a gente fica com muito medo, né? A gente tem medo de tudo. E se alguém vem e fala alguma coisa para orar, por exemplo, a gente já fala: e agora, se eu oro e não é curado? E se eu oro e não acontece? Irmãos, o seu papel é só orar. Quem vai fazer não é você, não somos nós. Quem vai fazer é Deus.
Amém? O que você tem que fazer é confiar que Deus faz. Só. Eliseu sabia o Deus que ele tinha. Ele já tinha passado por tantas coisas que Deus já tinha feito. Deus não vai me deixar na mão. Eu sei o Deus que eu sirvo, e que no momento certo Ele vem com a resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que fala aqui, ouvindo Eliseu, homem de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Amém? É o nosso testemunho. As pessoas vão ver, não, esse é de Deus mesmo. Olha, mudou mesmo. Olha, a vida dela virou de perna para cima. E é assim mesmo que as pessoas têm que nos ver, como homens e mulheres de Deus. Nós somos diferentes. Mas tem que ser diferente. Tem que ser, não dá mais para ser igual ao mundo lá fora. Nós somos diferentes. Nós somos escolhidos por Deus, separados para Ele. Então não dá. Quando você separa, você está escolhendo o arroz, você está escolhendo o feijão, você não separa? Você vai separando o que é bom e o que é ruim. Você foi separado para servir a esse Deus verdadeiro. Você já experimentou do amor dele. Então você já está separado. Então você é diferente. Amém? E as pessoas vão sim te olhar de maneira diferente. E pode ver, irmãos, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Se você fizer, a pessoa, ai, mas você está fazendo isso, você falando isso, as pessoas se assustam. E tem que se assustar mesmo. Se você deu um deslize lá, fez alguma coisa que não é muito certa, falou alguma palavra que não é muito legal estar falando, e as pessoas te corrigirem, é porque elas se vê diferente. Elas se vê como um homem, uma mulher de Deus. E é assim que tem que ser, irmãos. Então as pessoas vão te cobrar mais? Vão sim, vão te cobrar mais. Aonde a gente está, a gente é a luz. Então a luz não se mistura com as trevas. Então somos mais cobrados sim, mas é por amor ao meu Senhor. Aleluia! Então eu fico feliz quando alguém sinaliza, você aqui, você fazendo isso. É porque eles reconhecem que nós somos servos e servas do Altíssimo, do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 9. E Naamã pensou que a coisa ia ser fácil. Quantas vezes, né, a gente acha que as coisas vão ser fáceis, né? Mas tem algumas coisas que Deus quebra a gente. E Naamã precisou ser quebrado. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Era simples, na verdade, muito simples. Mas para um general, né, se despir daquela roupa, a hora que estivesse se despindo, as pessoas iam ver a lepra, aquilo que cobria todo o corpo dele, era muito humilhante para ele. Ele falou, ai, que isso? E outra coisa, acho que ele achou que ia chegar lá e estender o tapete vermelho para ele. Está chegando o general da Síria. Eliseu nem saiu na porta, mandou um mensageiro. É para quebrar, porque tem coisas que Deus deixa acontecer na nossa vida para nos quebrar mesmo, porque o orgulho e a vaidade, ela tende muito a querer crescerem dentro de nós. Então Deus permite algumas coisas para a gente, abaixar um pouquinho, para o orgulho cair, para a vaidade cair, amém? Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, irmãos, quase que ele perde a bênção por causa do orgulho, por causa da vaidade. Quantas coisas às vezes a gente perde do Senhor por orgulho, por vaidade, por não querer se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Ele quase perdeu. E às vezes as coisas estão tão fáceis, porque não era difícil, era só chegar lá e se lavar, mas para ele, aquilo, nossa, eu vou ter que me despir na frente de todos os meus soldados, de toda a minha comitiva, se banhar nesse rio. Não,
eu não quero. E às vezes a gente, quando quer algo de Deus, a gente faz igual ele aqui também. Já esquematiza tudo. Porque eu vou fazer assim e vai dar certo aqui. A fulano de tal vai vir aqui, vai falar aqui. E a gente quer tudo certinho. E Deus não é assim. Pode saber que quando Deus tem algo para você, tudo que imaginou vai ser diferente. Vai ser o contrário. A gente imagina, é diferente. É o contrário. É o agir de Deus. Porque Deus faz do modo dele, do jeito dele. A gente é arquiteta, nunca você não precisa, não faça mais. Mas pode ter certeza que você é arquiteta, acaba saindo diferente. Porque é o agir de Deus e não nós. E Ele, a cada dia Ele quer mostrar que é Ele que faz a nossa vida. Então quando a gente deixa Ele agir, vai ser bem diferente da maneira que a gente está pensando. Então Ele pensou assim, podia me lavar lá em outros rios, né? Ele fala que Abana e Farpar, que são rios melhores do que esse Jordão. Ele falou, esse riozinho aí, agora lá tem rio muito melhor, águas muito melhores, mais limpas. Agora... Mas é porque é assim, é do jeito que Deus quer e não do nosso jeito. O que a gente tem que fazer, irmãos, é só obedecer o que Ele está mandando a gente fazer. Amém? Deixar Ele agir e obedecer. Ouvir a voz dEle e fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. Amém? Versículo 13. Então chegaram-se a Ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. E então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Glória a Deus! Não valeu a pena obedecer? E sempre tem alguém, às vezes a gente tem a cabeça dura, né? E a gente quer fazer, e sempre vem alguém, mas faça sim, ó, Deus está direcionando você sim, obedece. Irmãos, a gente tem que ficar atento, porque as coisas não são complicadas, somos nós que complicamos as coisas. Deus é simples, era só ir lá se banhar, não precisava falar nada, vou correndo, já me banho, já me purifico e vou embora. Com o corpo restaurado. Mas não, porque ele nem saiu aqui na porta, ele nem veio me atender. E a gente é cheio dessas coisas. A gente tem que tirar todo orgulho, toda a vaidade do nosso coração e nos humilharmos diante de Deus, do Altíssimo, que as bênçãos vão vir, são consequências dos nossos atos. Aleluia, aleluia. E ele foi totalmente purificado. E o mais importante, esse homem se converteu, porque ele volta lá para Eliseu e ele fala para Eliseu: olha, Eliseu, eu fui restaurado e agora eu acredito, eu creio no Deus de Israel. E ele fala assim: se porventura eu tiver que entrar lá diante de Rimon, que era o Deus deles lá da Síria, e tiver que entrar lá com o meu Senhor, com o meu rei, e tiver que me ajoelhar, eu só vou fazer isso por causa do rei. Mas eu não estou adorando mais esse rei, porque a minha adoração é para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E ele leva bastante terra de Israel embora lá, para que ele se lembrasse do que Deus tinha feito na vida dele. Aleluia. E voltando para essa menina, que coisa mais linda ela fez, porque não foi só a restauração da lepra, foi a conversão desse general. O mais importante foi a conversão dele. E com certeza ele chegou lá na casa, ele anunciou lá para os familiares dele, e muitas pessoas se converteram a Deus através do quê? Do ato daquela menina, de anunciar Deus para as pessoas. Então nós não podemos nos calar. Havendo oportunidade, fale de Deus, testemunhe, anuncie o evangelho do Senhor. Porque mais importante do que coisas materiais, do que cura, é uma vida se converter a Deus. Aleluia. A gente sempre fala aqui, eu já ouvi vários falarem aqui, quando alguém é curado, na Bíblia não diz que há festa no céu. Você não acha? Mas quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então é por isso que nós estamos aqui.
Amém? Então é por isso que nós adoramos esse Deus e para anunciar o que Ele fez por nós, às pessoas que estão aí. Amém, irmãos? Nós temos que ser pregadores do Evangelho onde nós estivermos. Amém? Às vezes Deus permite que a gente passe por alguma situação difícil, como Ele permitiu para essa menina. Não foi fácil para ela, foi difícil. Se você se colocar no lugar dela, uma menina nova, ser tirada da família, ser jogado lá, trabalhar como escravo num lugar, sendo servo, não foi fácil para ela. Mas ela abriu mão e ela deixou Deus usar a vida dela. Então às vezes a gente passa assim, por situação difícil, e fala, e agora? Mas pode ter certeza, a palavra de Deus diz assim, que Ele não dá carga maior do que você pode suportar. Se você está passando por isso, é porque você pode, é porque você consegue. Deus está, não, você consegue, você vai passar. E lá no final você vai ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só não reclame, não murmure, mas adore a Deus em todo tempo e continue anunciando ao Senhor Jesus, pregando o Evangelho do Senhor, porque qualquer situação que você estiver envolvida, pode ter certeza que é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque o que importa é o nome do Senhor Jesus ser glorificado e o Evangelho dele ser anunciado, as pessoas se arrependerem e aceitarem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Aleluia, aleluia. Porque o resto tudo fica, tudo passa. Amém? O que nós temos é que seguir adiante, rumo ao alvo, que é o Senhor Jesus. Amém? Então não desanime e vamos pedir para que Deus tire de nós todo orgulho, toda vaidade e que Ele nos ajude a passar por tudo que precisarmos passar. Se é para o propósito dele, que se cumpra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?